Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Estamos aqui hoje com Nelson Gurgel, ex-diretor de marketing da eBite, e hoje ele vai contar um pouquinho sobre as suas vivências e como um profissional de marketing precisa estar sempre pronto para se adaptar. É isso, no episódio 51 do nosso Meucast, estamos aqui com o Nelson. Nelson, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui hoje. Vou dar um espacinho agora para você se apresentar, falar com os nossos ouvintes e dar uma breve aí apresentação aí da sua trajetória. Tá joia, obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, né? O nosso meio já é um parceiro de longas datas, então sempre que posso eu estou participando e prestigiando todos os eventos, e o nosso meio tem feito, tem movimentado muito o nosso mercado, né? Então é uma lacuna, um gap que tinha e o nosso meio preencheu. Mas bom, meu nome é Nelson Gurgel, sou um profissional de marketing com mais de 20 anos. Eu acho que daqui a 30 anos eu vou dizer que é mais de 20 anos, né? E já tenho aí uma história, né? Eu passei por várias empresas aqui fora do Brasil, né? Eu tenho graduação em engenharia civil. Eu gosto de falar que todo mundo fica, né, sem entender porquê, como é que foi isso daí, mas eu entrei no marketing muito cedo e passei por algumas empresas como o Grupo Marquise aqui em Fortaleza, a Três Corações. Fui morar em Londres, onde eu trabalhei numa empresa de desenvolvimento de software que chamava Transperfect, e passei agora os últimos 11 anos na eBite, né? E agora estou indo para outras, mudando de segmento, indo para outras, como eu gosto de dizer, outras aventuras, né? Porque é sempre uma aventura. E foi com essa mudança aí que surgiu essa curiosidade, essa vontade de gravar esse episódio com você. A gente recentemente publicou no nosso meu.com.br uma matéria contando sobre esse seu movimento de mercado, que, para quem não sabe, a gente tem uma editoria no nosso portal só voltada para esses movimentos que os profissionais fazem, porque surge muita curiosidade dos nossos leitores. Eu queria que você contasse aí sobre esse novo momento, qual é a sua expectativa. Você está indo para o ramo aí das concessionárias, e o que é que você pretende entregar aí de resultado com toda essa sua bagagem que você traz aí das suas outras experiências? Eu trabalhei nos últimos 11 anos no segmento de eletroeletrônicos, né? E é um segmento extremamente competitivo, com grandes players. Em um dado momento a gente concorria regionalmente, de repente passamos a concorrer nacionalmente, e o mundo mudou nos últimos anos. Eu costumo dizer que a cada 2 anos a gente começava tudo de novo, né? Começava do zero. E agora resolvi mudar de áreas, e nessa mudança de áreas eu estou indo para o ramo de concessionárias de carro, de revenda de carro. Então, para mim, vai ser um desafio muito grande, porque é um segmento, né, novo para mim, novo no sentido de trabalhar nele, apesar de que eu leio bastante, estudo bastante, então eu conheço algumas nuances do segmento, mas ele é novo porque eu não tenho efetivamente nenhuma vivência com ele. Mas é varejo. E o consumidor de eletroeletrônicos, ele é o mesmo consumidor de carros, né? Então, as características do consumidor são mais ou menos as mesmas. Então, com essa bagagem, com essa vivência de digital que eu desenvolvi muito na eBite, me especializei muito nisso, e expansão de mercado, etc. Eu acho que eu tenho muito a agregar com a empresa que eu vou trabalhar, e ao mesmo tempo eu vou aprender muito, porque eu vou diversificar o meu conhecimento e adquirir novas experiências. Vai ser uma troca bem legal. Eu acho que a palavra é essa, é troca, né? Da mesma forma que eu vou dar para eles algumas melhores práticas, eu vou receber muito conhecimento. E Nelson, como você disse na sua apresentação, né? Você é formado em engenharia civil. Eu, quando estava lendo ali seu LinkedIn, eu vi essa formação, fiquei muito curiosa, né? Porque uma pessoa que tem mais de 20 anos no marketing, formada em engenharia civil, surgiu essa curiosidade. Eu queria que você contasse aí como é que veio essa sua condução para essa área. Engraçado que se eu fosse voltar de novo, eu faria engenharia civil de novo para trabalhar no marketing. Porque a engenharia me ajuda muito a manter uma visão analítica, sempre olhar, ter essa intimidade com números e tal. Então a engenharia para mim foi a melhor faculdade de marketing que eu fiz. Você já trazia essa visão de dados, né? Isso, Então, esse lado, ele é muito bacana. Porque aí você meio que contrabalanceia com a outra parte do marketing, né? A parte da criatividade. Essa parte mais subjetiva, vamos dizer assim, né?
Eu fui pro marketing não por vontade própria, né? A vida me deu um chute e eu parei lá e eu parei no marketing. No meu último ano de faculdade, eu passei num processo seletivo para trainee do Grupo Marquise. E na época os programas de trainees eram os programas que tu sabe que eu vou derrubar essa mesa, né? Eu vou tirar logo minha mão aqui antes que eu derrube a mesa. Pode ficar à vontade. E aí, nessa época, os programas de trainee, eles eram os programas que o trainee passava por vários setores da empresa e vivenciavam todos esses setores e a empresa fazia uma avaliação para saber qual seria o setor que aquele trainee se desempenharia melhor a sua função. E aí, por aptidão, a empresa viu que a área de marketing seria uma área ideal para mim. Né? E aí eu fui para a área de marketing, ok, vamos ver o que é que acontece. E aí pronto, e aí eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, que a engenharia ficou para trás, e aí eu me especializei, né? Fui em busca de conhecimento, fui em busca de novas experiências, e aí cá estou depois de mais de 20 anos. E na entrevista ao portal do Nosso Meio, você até citou, né, que a Três Corações foi uma grande escola para você, né? Porque pela primeira vez você assumiu a gerência. A parte de gestão, você era gerente de marketing da Três Corações. Na verdade, era coordenador. Coordenador de marketing. E aí, como coordenador, nessa parte, esse olhar mais de liderança mesmo, queria saber como é que você conseguiu conciliar, unir o que você aprendeu no Grupo Marquise para aplicar na Três Corações e como foi essa experiência na Três Corações? Por que você cita aí como escola? Foi uma escola porque, assim, eu passei pelo Grupo Marquise, entrando na área de marketing, mas ainda com muitas inseguranças, até porque não era uma área nova para mim. Então, tudo para mim era novo. Às vezes eu fazia muita coisa por intuição e a intuição acabava dando certo. Entre erros e acertos, acho que eu acertei mais do que errei. Cometi alguns erros, claro. E aí eu fui em busca de conhecimento, fiz uma pós em marketing, etc. E lia muito, estudava muito e tal. E a Três Corações foi uma oportunidade que eu assumi uma coordenação de marketing. Foi efetivamente a primeira grande experiência minha em marketing. Então foi tudo muito novo, porque eu tinha que lidar com produto, eu tinha que lidar com branding, eu tinha que lidar com o promocional nos pontos de venda que o café tinha, na época era Norte e Nordeste. Então, passei a conhecer e a viver coisas que eu conhecia só na prática, só na teoria de estudar e tal. Então, foi uma grande base para consolidar os meus estudos, o meu conhecimento. Né? E a Três Corações é uma empresa única, porque você aprende muito, né? Aprende gestão, aprende relação interpessoal, é uma empresa encantadora, inspiradora. Então, foi assim uma base muito bacana para o que veio depois. E eu fico pensando, né, olhando a sua trajetória, você trabalhou em diferentes setores, né? Queria saber o que você faz para ser um profissional tão camaleão dessa forma, de se adaptar mesmo. Eu sei que o marketing, existem pilares fundamentais do marketing que você aplica a diferentes mercados, mas o que é que você consegue levar de um canto para o outro e como você faz para se adaptar e ter segurança de fato para aplicar suas estratégias em outras empresas? O que eu gosto de falar para alguns amigos é que eu adoro sentir medo. O medo, eu adoro medo, eu adoro sentir. Então, todo novo desafio, eu tenho medo. E esse medo, ele me motiva. Eu adoro a sensação de estou com medo disso, ótimo. Né? Então, eu acho que é muito por aí. Né? E assim, e todas as oportunidades que apareceram na minha vida, profissionais, claro, elas meio que aconteceram. Né? Fazendo agora um retrospecto, é engraçado isso, porque nada foi, de certa forma, planejado. Né? Quando eu entrei na área de marketing do Grupo Marquise, não foi, eu vou entrar na área de marketing, eu não tinha isso planejado. A oportunidade apareceu, eu pulei em cima. Quando a oportunidade interessante é que a oportunidade da Três Corações apareceu, eu tinha me mudado para São Paulo,
que eu tinha acabado de chegar da minha pós-graduação em Londres e tal, e aí eu resolvi ir para São Paulo para tentar alguma posição lá. Isso aí não tava, isso aí eu não te contei antes, é novo, né? E aí eu fui para São Paulo e lá estava fazendo vários processos seletivos e tal, e apareceu um processo seletivo para Três Corações aqui em Fortaleza. E aí eu fui para São Paulo para voltar para Fortaleza para trabalhar na Três Corações, que na época era Café Santa Clara, na verdade eu chamo Três Corações, mas na época era só o Café Santa Clara. E aí também aconteceu, a oportunidade, eu poderia ter dito, não quero porque eu tô em São Paulo, eu quero aqui em São Paulo, mas eu senti que ali era uma oportunidade bacana. E aí voltei, né? E aí fiquei aqui, etc. Quando eu fui para Londres, apareceu, né? Eu passei no processo seletivo de uma bolsa do Conselho Britânico, do governo britânico, para fazer mestrado em Londres. Fui fazer o mestrado e aí eu fui estagiar em uma empresa antes de voltar para o Brasil, só para ter uma pequena experiência internacional. E essa pequena experiência viraram 8 anos, né? Eu fiquei 8 anos nessa empresa e cheguei a gerente. E aí também não foi muito planejado, as coisas, a oportunidade apareceu e eu abracei. Sempre existia coragem, né? E esse é o ponto, né? E abrace as oportunidades. Fica até, se eu puder dar aqui uma dica, né? Se jogue na oportunidade, né? E todas as vezes que isso aconteceu, várias pessoas chegavam e diziam, você é louco. Como é que você vai sair de um trabalho numa empresa sólida, grande, que tem um futuro, para ir para Londres, fazer um curso e depois, sei lá, o que é que vai acontecer? E aí a minha intuição dizia, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Então seguia e foi acontecendo. E aí a mesma coisa aconteceu quando eu voltei, né? Eu recebi uma proposta para trabalhar na eBite, e aí eu já morava há 10 anos, né, em Londres, e eu pensei, por que não tentar voltar? Né? E a minha ideia era sempre, vou ficar 2 anos, eu sempre subestimo os tempos que eu fico, né? Vou ficar 2 anos só e depois eu volto e faz 11 anos, né? Então, e várias pessoas, amigos próximos, chegavam e diziam, tu é louco, vai voltar pro Brasil, tu é louco? Eu falei, não, minha intuição diz que é isso que eu tenho que fazer e eu vou e não me interessa muito o que as pessoas falam, né? E assim foi, e esses 11 anos na eBite foram, assim, fantásticos, assim. A eBite é uma empresa fantástica, é uma empresa, eu já usei a palavra fantástica várias vezes, né? Mas a eBite é uma empresa única, né? De aprendizado, de trabalho, de conhecimento, de profissionais engajados. Eu acho que quem trabalha na eBite trabalha em qualquer lugar, né? Pelo grau pelo volume de estratégia e trabalho e execução que precisa ser feito, né? Então, e agora eu tô aqui, né? Aqui, gravando um podcast pro nosso meio e esperando... Aceitando mais uma oportunidade. Aceitando mais uma oportunidade. Quem sabe isso aqui vai me levar para Hollywood, né? Talvez, quem sabe. Né? E aí agora, né? Prestes a embarcar em outra aventura. Coisa boa. Quando você falou sobre Londres, né? Até foi engraçado, eu perguntei ao Nelson, quando a gente fez a matéria pro portal, sobre essas experiências no exterior, né? Porque é engraçado, sempre quando eu entrevisto alguém que já viveu isso, me dá muita curiosidade saber como foi, como uma pessoa vem com a cabeça diferente, né? E você ressaltou, o lugar que eu estou é relativo, assim, eu não vejo isso. Claro que existem as diferenças em si, mas você até disse, o lugar que eu estou é efêmero, né? Não importa. E você falou sobre olhar o que você absorveu, né? Você conseguiu, a partir dessa experiência, olhar para as pessoas a partir de uma perspectiva diferente. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que é que significa essa diferença. E se você voltou de Londres com a cabeça profissional um pouco diferente do que você, claro, deve ter vindo diferente, mas com a visão de time diferente, de trabalhar em equipe, de olhar o outro de igual para igual. Acho que você já tinha isso, mas lá eles têm uma visão... O mercado é diferente daqui. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que é que você conseguiu absorver pessoalmente, que eu acho que foi a principal transformação, e profissionalmente também. A gente tem quantas horas aqui? Foram 11 anos, né? Eu acho que aqui vai dar mais uns 3 ou 4 episódios. Né, assim, basicamente, né, o que a gente conversou para entrevista, né? Londres é uma cidade multicultural, né? Gente do mundo inteiro.
cerca de 30% a 40%, se eu não me engano, assim, eu não sei se eu acertei o número, mas é uma ordem de grandeza dessa, das pessoas que moram em Londres são pessoas de fora, né, de outros países. Então é uma cidade muito multicultural. E aí quando você vai para as empresas, elas também são muito multiculturais. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa americana que era com escritório em Londres, onde quando eu entrei nós éramos 10 pessoas, quando eu saí éramos 150. E por muitos anos eu fui o único brasileiro dessa empresa. Passaram depois um outro brasileiro, mas eu acabei sendo o único brasileiro, então tinha gente do mundo inteiro. Então quando você passa quando eu falei que você começa a enxergar as pessoas com perspectivas diferentes, é porque você começa a trabalhar com pessoas que têm outro background cultural que você. Aqui a gente já sente algumas dificuldades, por exemplo, quando você trabalha com paulista, com carioca, com paraense, com uma pessoa do Rio Grande do Sul, gaúcho, né? Então você vê que há diferenças culturais que você percebe no dia a dia do trabalho e você se adapta, se amolda, etc, etc, e no final dá certo. Agora você imagina culturas totalmente diferentes da sua. Quando eu digo cultura, eu digo o arcabouço cultural como um todo, religião, hábitos, costumes, etc, etc. Tem um exemplo que eu gosto muito de falar, tem dois na verdade, que é até uma história que virou até piada, né? Mas é uma história engraçada. Uma não tanto, a outra sim. Em um dado momento eu tinha uma estagiária que era muçulmana e todas 5 horas da tarde ela ia para a sala de reunião para fazer a prece dela para Meca e tal, que é um costume da religião dela. Então 5 horas da tarde é uma hora que estava bombando, fervendo, porque era a hora que o escritório de Nova York, que era a matriz, abria. Então era a próxima hora que abria. Então era uma hora muito movimentada. E a estagiária toda, 5 horas da tarde, obviamente que eu tinha que respeitar ela ir, porque era costume dela. Então nós tivemos que nos adaptar a esse quadro. E assim como em outras coisas. Exemplo, Natal. Natal a gente tinha uma preocupação muito grande de não fazer conexão com religião ou com costumes, porque tinha gente ali de hindu, tinha islâmico, então quer dizer, era um caldeirão multicultural e a gente precisava se adaptar, ser o mais neutro possível. Então quando eu digo que você passa a ver as pessoas de perspectivas diferentes, é porque você tem que se colocar no sapato do outro, né? Porque, olha, que absurdo, 5 horas da tarde a moça vai fazer a prece dela para Meca e deixa o circo pegando fogo, o parquinho em chamas. Mas é um aspecto cultural e eu tenho que respeitar. Então vamos se pôr no lugar dela, né? Aquilo ali é muito enraizado, é muito forte, é muito, muito caro para ela. Então como é que eu vou bater de frente com isso? Então tudo isso a gente passou eu passei a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E tem outra história engraçada que é também a minha empresa comprou uma empresa na Índia. E a empresa na Índia tinha uma equipe de marketing e eu passei a gerenciar essa equipe de marketing. Na verdade era 4 pessoas, mas eu passei a gerenciar. E tinha um gerente lá de marketing que era Sheilandra. E eu passei uma semana conversando por e-mail. Um belo dia eu ligo. Então eu chamava a Sheilandra, quando atende era um rapaz, era o Sheilandra. E eu já chamando até o rapaz de Sheila, né? Porque para ficar íntimo, mas tudo bem. Então isso é uma coisa pequena que virou piada na época lá na empresa, mas demonstra que até os nomes, você vê que para o brasileiro, a pessoa que fala português ou que fala qualquer língua talvez latina, aquilo ali é um nome feminino, quando na verdade na Índia é um nome masculino. E eu interpretei que era uma moça que eu estava falando, então de repente eu tive que desconstruir o Sheilandra como uma moça para ser um rapaz. Então isso aí é uma coisa pequena do todo, mas mostra assim, você precisa desconstruir a forma como você olha para as pessoas. Né? Então esse é o que eu quis dizer, como olhar as coisas com perspectivas diferentes, né?
E depois desses anos, né, de viver essas experiências, né, profissionais, pessoais, você embarca aí nessa nova aventura na iByte. E até você disse, né, eu aprendi muitas coisas sobre o varejo em si, como a iByte lhe ensinou, como foi uma experiência intensa. Queria saber se você pudesse voltar a esse tempo, quando você chegou lá na iByte, o que é que você conseguiu trazer lá de diferente do que você aprendeu sobre o mercado da tecnologia no exterior, que você conseguiu implementar durante a sua gestão aí como gerente e diretor de marketing da iByte. Eu acho que um ponto muito importante que eu trouxe foi já naquela época a percepção a concepção de entender o consumidor, de entender para quem você está vendendo, para quem você está oferecendo o serviço. Já a percepção de que o produto ele não é importante, quer dizer, ele é importante, mas o produto ele não é o centro. O centro é a dor que aquele produto vai sanar, né? Seja da empresa, seja da pessoa física, seja a dor que for. Então, eu sempre tive essa coisa de qual é a dor, né? Então, isso aí eu trouxe, porque eu trouxe isso muito de lá. E aqui, quando eu cheguei, ainda não tinha essa percepção, né? Assim, não tinha essa concepção muito forte, né? Então, eu batia muito nessa tecla, tive muitas dificuldades no começo para entender as relações interpessoais, para reaprender, né? Era um pouco diferente a forma como, né, as relações interpessoais aconteciam. Eu tinha meio que, não é que eu tinha meio que esquecido como é que funcionava. E eu peguei um momento num varejo de muita transformação. Porque quando eu cheguei, a gente fazia, né, comunicação, não tinha rede social, né? As pessoas vão pensar que mas isso aí era século passado ainda, né? Não tinha redes sociais. Era uma comunicação mais institucional, né? Era bem dizer quase século passado. Mas não tinha redes sociais. Então, a comunicação era, você fazia TV, rádio e outdoor e pronto. E era o que você fazia. De repente, apareceu o fenômeno das redes sociais, a gente teve que se readaptar. Apareceu o marketing de conteúdo, a gente teve que se readaptar. De repente, apareceu a performance, né? Google Ads, Facebook Ads, etc, etc. A gente teve que se adaptar e migrar verbas, mudar estratégias, incorporar novas coisas. E, de repente, quando a gente está achando que a gente acha que está acontecendo, vem uma pandemia e embola tudo e começa tudo de novo. Então, assim, eu passei por todas essas fases, né? Eu passei por todas essas fases, todas essas etapas, e cada etapa dessa, cada ciclo desse era um aprendizado novo. Eram coisas novas que eu tinha que aprender. Eu não nasci lá atrás sabendo performance, né? Entendendo, na verdade eu ainda não sei, mas pelo menos assim, montar estratégias, né? Pensar em estratégias. E aí, de repente, eu tive que me ver pensando nisso, então eu tive que correr atrás do conhecimento. Eu estou falando de mim, mas qualquer profissional de marketing que viveu que viveu esses últimos anos, sabe exatamente o que eu estou falando, né? Então, quer dizer, foram 11 anos de muitas mudanças, né? E ainda né? Cada 2 anos eu acho que muda tudo. E uma curiosidade, por ser uma empresa voltada aí pro varejo da tecnologia, enfim, eles tinham mais, você se sentia que tinha mais liberdade de aplicar estratégias mais inovadoras, se eles estavam mais abertos aí a inovar na comunicação? Eu acho que não era nem o segmento, né? Era a cultura organizacional. Né? Eu acho que eu conheço empresas de varejo que são muito caretas, são muito conservadoras. Né? A iByte não. A iByte sempre foi uma empresa, e ainda hoje é uma empresa que não tem amarras, não tem base, não tem esses apegos com algumas coisas. Então é uma empresa que está sempre buscando inovar, seja em tecnologia, seja em costume, seja na relação com o colaborador. Né? Hoje, a iByte é uma empresa que tem colaborador trans, tem colaborador com síndrome de Down, tem colaborador com autismo, tem colaborador, né? Assim, é uma empresa que abraça muito as diversas formas de interagir com o colaborador. Né? E uma empresa que busca novas tecnologias, que busca novas maneiras de gerir. Então, assim, é uma empresa
que é sempre em busca de inovação, seja ela uma inovação disruptiva ou seja uma inovação incremental. Mas é uma empresa inquieta, né? Por quê? Porque a cultura organizacional que veio dos acionistas é essa, sempre foi essa. Então, por mais que alguma coisa, nesses últimos anos, às vezes algumas coisas, obviamente, vamos fazer isso. Não, será que cabe pra gente? Então, mesmo que não coubesse, estava aberto para discussão. Então, talvez não fosse o momento, mas depois era o momento. Então, eu aprendi muito nisso, né? Essa coisa de a gente estar sempre flexível e aberto ao novo. Então, a eByte é uma empresa que tem essa característica, mas não é por causa do segmento. De novo, só para a gente finalizar, não é o segmento, é a cultura organizacional que favorece. Muito bom, Nelson, no seu discurso a gente vê muita liberdade e posse da sua identidade como profissional, né? Acho que é por isso que você tem tanta coragem. E na sua entrevista você fala muito sobre a sua marca pessoal, que você sempre deixa um legado na empresa. Até porque você até disse, você não tinha expectativa de passar tanto tempo nas empresas e sempre construiu uma longa trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua marca pessoal. O que é que você sempre gosta de deixar como Nelson, assim, como profissional, em cada uma das empresas que você passou? Uma coisa que me falaram muito agora, essas últimas semanas, foi... falaram de leveza, né? Eu me considero uma pessoa muito... Primeiro, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Então, eu não entrei na fila da paciência quando eu vim para esse mundo. Então, eu sou muito rigoroso, eu sou muito detalhista, eu sou muito perfeccionista, né? Eu gosto das coisas muito, muito certas, muito organizadas e tal. Então, por conta disso, eu sou uma pessoa exigente. Eu exijo muito da minha equipe. Mas eu sou... isso, né? Eu vou trazer para mim, né? Eu sou muito ruim de falar de mim, mas como eu ouvi muito essas semanas isso, eu sou uma pessoa leve. Eu trago a exigência, mas de uma forma leve. Eu gosto muito do humor, eu brinco com as pessoas, eu gosto de convencer as pessoas que ela tem que fazer, né? Mesmo sabendo, olha, você tem que fazer isso. Eu quero que você faça dessa forma, mas eu vou explicar o porquê. E eu vou lhe convencer disso, né? E você vai ver que faz sentido, né? Obviamente que a gente tem momentos de estresse, de pressão, muita pressão e tal, e a gente é mais duro ou menos duro e tal, mas de uma forma geral, os meus liderados, eles se sentem muito à vontade. E uma coisa também que eu gosto muito é as pessoas, eu faço questão que as pessoas sejam elas mesmas. Né? As pessoas não precisam ser uma pessoa na rua e outra dentro da empresa. Ela tem que ser a mesma coisa. Porque se a pessoa é ela mesma dentro da empresa, como ela é lá fora, ela vai ser mais feliz, ela vai produzir mais, ela vai se engajar mais. Então eu tive assim, eu tive muitas pessoas que passaram pelas minhas equipes ao longo desses 11 anos, mas eu consegui engajar muito e fazer com que as pessoas, mesmo que saíssem porque queriam outras coisas, queriam, né, vivenciar outras coisas, mas as pessoas foram muito dedicadas. Então eu acho que essa coisa do humor, da leveza, sem perder a autoridade, sem perder, né, a força de direcionar, eu acho que é uma característica muito minha. E aí eu tô trazendo com minha, porque eu tenho ouvido muito as pessoas falarem isso. Que você continue assim, né? Falando um pouco sobre o futuro. Você completa aí mais de 20 anos de profissão. Eu queria saber, a gente já conseguiu conhecer você como profissional ao longo do episódio, né? Que você tem muita coragem, tem uma gestão humanizada, como você recebeu esse feedback aí da sua equipe. Mas eu queria saber o que é que você quer levar aí, adquirir com essa nova experiência, o que é que você quer levar de inovação e como você pretende ser um profissional que, assim como o marketing muda muito, você quer mudar e ser cada vez mais versátil. Eu quero, nessa nova etapa da minha vida profissional, eu quero entender muito um outro segmento que já há anos eu sou fascinado, né? Tem 2 segmentos que eu diria, eu tenho muita vontade de trabalhar ou no segmento de home center ou no segmento automobilístico. Porque eu acho, inclusive eu trouxe muita coisa do segmento automobilístico, de boas práticas que eu vi, eu trouxe para dentro
empresa. Então, assim, eu quero me aprofundar muito nesse novo segmento. E tem uma coisa que está me fascinando muito nessa nova etapa, eu vou explorar e conhecer uma outra região do Brasil que eu conheço pouco, né? Eu conheço até Belém, porque a Ibate tem lojas lá, eu abri as 3 lojas lá e eu viajava algumas vezes para lá, então eu tenho um certo conhecimento. Mas conhecer a região norte como um todo, isso me fascina, me encanta. É algo gente, conhecer uma parte do Brasil que pouca gente conhece ou tem interesse em conhecer. Muita gente acha que eu estou fazendo já ouvi muito isso, de novo, que loucura você está fazendo. E aí, quanto mais as pessoas dizem que loucura você está fazendo, mais eu sei que eu estou certo. E aí, explorar essa região, novas maneiras de pensar, novo tipo de consumidor, talvez, novas, né? E isso tudo do novo, esse medo que dá, isso me motiva e me encanta muito. É bom de ver e dar coragem para quem não tem, para sugar um pouquinho da sua coragem. Espero que seja uma fase maravilhosa, mas antes de encerrar o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes boas dicas aí. Eu tenho uma série que eu gosto muito, recentemente eu assisti a série de novo que chama The Good Fight. Para quem gosta de séries de advogados, é uma série inteligentíssima, né? Ela tá, se eu não me engano, acho que é no Prime Video, né? The Good Fight. E tem uma recente que eu tô assistindo que é A Diplomata, no Netflix. É muito, muito interessante, um diplomata, uma americana que foi ser embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido. Tudo relacionado ao Reino Unido eu acho legal, mas A Diplomata é bem interessante. O livro, tem vários, né? Eu leio muito, talvez menos do que eu deveria, mas eu procuro sempre estar lendo alguma coisa. Mas quando eu sabia que você ia me perguntar isso aí, eu pensei em um escritor que ele é economista e talvez pouca gente conheça, chama Eduardo Gianetti da Fonseca. Né? Ele, para mim, é um cara brilhante, um economista brilhante, né? Quem eu falo assim para mim, porque, né, quem sou eu para avaliar economistas. Mas ele tem vários livros, eu li 4 livros dele. Eu li O Auto-Engano, um economista falando de como nós brasileiros somos auto-enganados. Outro muito bacana que é Vícios Privados, Benefícios Públicos, muito legal. Tem um livro mais recente dele que chama Felicidade, um economista falando de felicidade. Não é de autoajuda o livro, mas é muito, muito, muito legal. E eu estou lendo agora, nesse exato momento, Trópicos Utópicos. São vários ensaios sobre o Brasil. Também do mesmo autor? Também do mesmo autor. São esses 4 que aí quando eu fiquei pensando, pouca gente conhece o Gianetti. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Fortaleza, na época do programa de trainee da Marquise. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Fomos almoçar no Paulinho da Maraponga, comer um carneiro que ele queria ir. E aí eu tenho um livro autografado e tal, e desde então eu virei fã e eu leio quase tudo dele. E o filme, eu assisti recentemente um filme, eu sou muito ruim de filme, porque eu adoro filme da Marvel, filme de Star Wars, essas coisas, adoro esse tipo de filme. Mas eu assisti um filme, não é muito novo, mas eu fiquei encantado com esse filme, assim, eu fiquei vidrado na TV, que chama Fragmentado. Né? É um filme de 2017, eu fiz aqui minha colinha para saber quando é, de assistir esse mês agora. É um filme muito, muito bacana. É um suspense, um thriller psicológico, né? Que você precisa estar muito bem para assistir o filme. Mas é um filme bem, bem, bem legal. É isso. Minha cola deu certo, ó, tá tudo aqui. Muito bom, Nelson. Muito obrigado pelas dicas, obrigado pela sua participação, por ter topado mais uma vez participar do nosso meio, do nosso Meucast. Nós somos muito gratos por ter você por perto, viu? Obrigado e, de novo, agradeço muito ao nosso meio e queria, na verdade, parabenizar o nosso meio pelo esse trabalho. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem aqui em Fortaleza é um trabalho de utilidade pública, porque nós sentíamos falta disso. Estamos chegando em outras regiões do Nordeste. E é isso, muitíssimo obrigada. Obrigado você que está nos assistindo por ter acompanhado mais um episódio. Toda quinta-feira, você já sabe, né? No seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.